Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 9 de outubro. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Veja como foi o depoimento da contadora do doleiro Alberto Youssef na CPI da Petrobras. Comissão do Congresso vota hoje medida provisória para reduzir custos do setor produtivo. E começa hoje à noite a propaganda eleitoral do segundo turno. A CPI mista da Petrobras ouviu nesta quarta-feira a contadora que durante 2 anos fez a contabilidade de empresas de Alberto Youssef. O doleiro foi preso numa investigação de desvio e lavagem de dinheiro. Na CPI mista que investiga o desvio de dinheiro da Petrobras, a contadora negou ter conhecimento de contratos da estatal com empresas de Alberto Youssef, entre elas a GFB. Ela tinha contratos com algumas empreiteiras, direto com empresas públicas que eu me lembre, não. O que existia, deputado, em alguns dos contratos eles citavam obras em plataformas de petróleo. Mas não existia nesses contratos nenhuma referência a alguma obra específica. Meire Posa disse que as empresas de Alberto Youssef emitiam notas frias para empreiteiras. Foram a Mendes Júnior, a Sanco Sider, a Engevix, Paranasa, fez o contrato com a construtora Mendes Júnior. Certo. O dinheiro entrou, mas o serviço não foi prestado. Para a oposição, era assim que funcionava o desvio de dinheiro da Petrobras. Estas notas fiscais eram entregues mediante uma comissão de 14%. Esse dinheiro era devolvido às empreiteiras que faziam os pagamentos a partidos e a políticos. Então é aí que nós temos que agora quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico dessas empreiteiras, exatamente para saber o volume total para onde foi parar tanto dinheiro e nas mãos de quem. Essas empresas estão sendo objeto de investigação, mas eu acho que a clarificação de tudo vai acontecer quando nós tivermos acesso às delações premiadas, tanto do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, quanto do doleiro Alberto Youssef. Aí sim nós vamos poder estabelecer esses vínculos e, de fato, punir aqueles que eventualmente tenham praticado esse tipo de atitude. A contadora reafirmou o que havia dito no Conselho de Ética da Câmara, que deputados receberam dinheiro de Alberto Youssef. O caso do deputado André Vargas, eu fiz um pagamento para ele que era depois eu vim a saber, excelência, na época eu não soube, mas depois eu vim a saber que era o pagamento do jatinho, que houve o envolvimento dele. Para o deputado Luiz Argolo, alguns pagamentos para familiares dele. O relator da CPMI prometeu indiciar os envolvidos. Se houver parlamentar que tenha algum tipo de envolvimento, que seja comprovada a sua participação, eles serão enviados ao Conselho de Ética, serão enviados ao Ministério Público, ao Tribunal, ao STF, enfim, a todos os órgãos que precisarem ser enviados. Meire Posa disse também que Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, eram amigos. O que eu tenho conhecimento da relação dos dois é que os dois tinham uma relação de amizade e faziam negócios. E que o doleiro gostava de dar presentes. A Paulo Roberto deu um carro. Segundo ele também deu um helicóptero de presente para o deputado Luiz Argolo. A contadora reconheceu que a empresa dela emitiu 7 milhões de reais em notas frias para o doleiro Alberto Youssef. Para o relator, Meire Posa também precisa ser investigada. Muita coisa passou pela mão dela. Ela contratava, descontratava, ela trocava dinheiro, ela emitia notas fiscais frias, falsas, ela recebia dinheiro, fazia pagamentos, tomava empréstimos. A CPI mista ainda não tem nova reunião marcada. Os 2 deputados que a contadora citou estão sendo investigados pela Câmara. Eles negam as denúncias feitas por ela. Durante o depoimento, Meire Posa também afirmou que Alberto Youssef disse a ela que teve um encontro com o presidente do Senado, Renan Calheiros, no dia 12 de março. Segundo ela, a reunião seria para acertar investimentos do fundo de pensão dos funcionários dos Correios Postales em uma empresa de Youssef. Em nota à imprensa, o senador disse que não conhece a pessoa mencionada como o doleiro Alberto Youssef e que só soube da existência dele por meio das informações publicadas nos jornais. Na nota, Renan reafirmou que nunca agendou conversas e nunca ouviu falar de Alberto Youssef e de sua contadora.
Um dia depois de o FMI diminuir a previsão de crescimento da economia brasileira, deputados e senadores voltaram a analisar a medida provisória 651. A MP traz um conjunto de medidas para reduzir os custos do setor produtivo. Desonerar a folha de pagamento para estimular a produção e reduzir o preço final de produtos. Reabrir prazo para que empresas e pessoas físicas quitem suas dívidas. Devolver aos exportadores tributos retidos ao longo da cadeia produtiva. São algumas das medidas previstas no relatório do deputado Newton Lima. O parlamento dá uma contribuição muito grande ao aprovar o projeto de lei de conversão que nós apresentamos, porque vem ao encontro de um conjunto de demandas justas solicitadas não só pela indústria manufatureira, mas também por segmentos do mercado de capitais e mesmo outros segmentos da nossa economia. E será importante para o enfrentamento da grave crise internacional que o mundo todo vive. A oposição criticou o relatório. O relatório do relator estabelece que o valor captado pelo BNDES a partir dos aportes pelo Tesouro Nacional serão, em vez de remunerados à taxa Selic, remunerados à taxa TJLP. Ou seja, se criando mais uma vez uma maquiagem financeira, e a gente tem aí uma situação absolutamente crítica. Esse refis, novamente, ele apenas beneficia para aqueles que tiveram atraso de impostos, e acabaram ficando devedores, mas não o verdadeiro inadimplente que quer, diante da crise que aconteceu, colocar a situação do seu passivo em ordem. Eu clamo pelo bom senso, eu clamo pela separação do clima de disputa eleitoral, que é recente. Essa medida provisória cai no dia 6 de novembro. Ela tem que ser votada no plenário, nessa comissão, no plenário da Câmara e no plenário do Senado. O presidente da comissão especial que analisa a medida provisória, senador Romero Jucá, marcou a votação do relatório para hoje, à 13h. Duas comissões formadas por senadores e deputados que vão analisar medidas provisórias definiram presidentes e relatores. A comissão da MP 652 vai analisar o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional. O programa dá subsídios às operações de empresas aéreas em aeroportos que recebem até 1 milhão de passageiros por ano. Os incentivos vão financiar parte das tarifas aeroportuárias e dos custos das companhias. Foram escolhidos como presidente o deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, e como relator o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará. A outra comissão mista vai analisar a MP 653, que regulamenta o exercício e a fiscalização das farmácias. O texto torna a lei mais flexível para permitir que um prático de farmácia ou um técnico substitua o farmacêutico em estabelecimentos enquadrados como micro ou pequena empresa. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, foi eleita presidente da comissão. E o deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, o relator. A MP das farmácias deverá ser votada até o dia 5 de dezembro para não perder a validade. Já a medida provisória que cria o Programa de Aviação Regional, a 652, vence antes, dia 24 de novembro. Começa hoje, às 20h30 a propaganda eleitoral gratuita para os candidatos que disputam o segundo turno das eleições. Os eleitores terão 2 horários no rádio e na TV para conhecer as propostas dos candidatos. No rádio, às 7 da manhã e ao meio-dia, e na televisão, à 13h e às 20h30. No Distrito Federal e nos 13 estados que terão segundo turno para governador, a propaganda vai ter 40 minutos. Nos estados que escolherão apenas entre os postulantes para a presidência da República, o horário eleitoral terá 20 minutos de duração. O tempo para todos os candidatos é o mesmo, 10 minutos. A propaganda vai até 24 de outubro, 2 dias antes do segundo turno. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.